Lula, ele alisou a pele do Centrão. Agora está faltando só acertar o preço É isso do que eu queria apoio. saber, ô Josias. Por exemplo, quando você diz, né, ele acertou. Até tem uma reportagem do Thales aqui também falando que Lula acertou com o Lira a aprovação da PEC da transição. Coloca pra gente aqui a coluna do Thales falando sobre esse acerto entre eles. A gente não sabe ainda qual foi o preço pago. Teve alguma coisa, Josias? Você acha? O que será que Lula negociou com o Arthur Lira? Ele disse que não vai interferir na presidência, que é o que mais interessa a Arthur Lira nesse momento, né? Que não vai interferir. Eu acho que Lula garantiu ali a ele isso. E ele falou depois publicamente: não vou me meter na história do presidente da Câmara. Isso oficialmente, né? Nos bastidores a gente sabe que às vezes tem essa movimentação. Mas o que você acha que Lula ofereceu a Arthur Lira, hein, Josias? O Lula é um político, Fabíola, muito sui generis. Ele diz ao interlocutor tudo o que o interlocutor deseja ouvir. O que é que o Arthur Lira queria ouvir do Lula ontem? Ele queria ouvir que, no mínimo, o Lula não interferiria no jogo, nessa disputa pela presidência da Câmara, e o Arthur Lira é candidato à reeleição à presidência da Câmara. E o Lula disse isso. Não, isso não é problema nosso, isso é problema do Legislativo. É o que vocês resolverem, está resolvido. Evidentemente, se chegarmos a fevereiro e o Lula tiver alguma condição de fazer um sucessor, de fazer um presidente da Câmara diferente do Arthur Lira, é óbvio que ele vai interferir. Mas hoje ele não tem condições de fazer isso, porque o Lira tem ali um relativo controle do Centrão e das adjacências. Então ele tem a reeleição azeitada. Então, o Lula, que sabe de erros que foram cometidos no passado, quando, por exemplo, o PT tentou desalojar ou desbancar o Eduardo Cunha e perdeu, e o Eduardo Cunha depois deu o troco, derrubando a Dilma Rousseff, ou criando as condições para que a Dilma fosse deposta. Então ele sabe que ele não pode cometer o mesmo erro duas vezes. Ele disse ao Arthur Lira o que o Arthur Lira queria ouvir. E o Arthur Lira tem as ferramentas para ajudar o governo a aprovar essa PEC da transição. Agora, veja o detalhe, Fabiola, na articulação política, o diabo mora no detalhe. Decidiu-se nessa articulação que a emenda da transição, essa emenda constitucional, ela começará a tramitar pelo Senado e não pela Câmara. Por que fizeram isso? Porque hoje, aos olhos do Lula, o Rodrigo Pacheco, que também é candidato à reeleição à presidência do Senado, ele é muito mais confiável do que o Arthur Lira. Então, se você começa a tramitação de uma proposta numa casa, ela terminará naquela casa. Então, começa no Senado, se a Câmara fizer alguma mudança que o Lula e os seus operadores considerem inadequada, eles estão tranquilos, porque aquela emenda terá que voltar ao Senado, a quem caberá dar a palavra final. Então, veja a sutileza dos detalhes. E, em relação ao preço, está valendo tudo, Fabiola. Na campanha, falava-se em acabar com o orçamento secreto. Você se lembra disso? Foi uma das grandes promessas do Lula. Vamos acabar com esse orçamento secreto. Ele acusava, inclusive, o Arthur Lira de estar comprando votos de deputados. O que é que está acontecendo agora? Nessa negociação, estão sendo negociados, inclusive, parte do orçamento secreto deste ano, de 2022, que o Bolsonaro, embora tenha prometido, ainda não pagou. Então, tem lá, o total do orçamento secreto desse ano é 16 bilhões e alguma coisa. Desse valor, 7,7 bilhões ainda não foram pagos. São emendas sigilosas que estão aí penduradas no ar, à espera de que o Bolsonaro resolva o que fazer. A ministra Carmen Lúcia dificultou a tarefa, o pagamento dessa emenda, porque ela ordenou que seja realizada aquela despesa cultural de emendas que tinham sido aprovadas no Congresso, o governo adiou o pagamento, a ministra mandou pagar. E aí você comprometeu um dinheiro que estava reservado para essas emendas do orçamento secreto. E agora a turma do Lula, o Lula, inclusive, está se dispondo a incluir nessa negociação aí, nesse dinheiro que vai ser colocado acima do teto, liberado para pagar, vão colocar esses 7,7 bilhões também de emendas sigilosas que estão aí pendentes de pagamento. Então, está valendo tudo, Fabiola, para aprovar essa PEC da transição. E o Lula, nesta visita a Brasília,
ele, como disse, está governando, está Uhum. negociando ali, vai conseguir a aprovação dessa PEC, e numa visita ao Supremo, ele como que restabeleceu a institucionalidade no convívio entre o Executivo e o Judiciário. É, Cumprimentou, inclusive, os ministros Gorjeta do Bolsonaro, lá cordialmente, o Nunes Marques, o André Mendonça, depois ele deu uma entrevista. Nessa entrevista, o que eu acho que ficou mal na passagem do Lula pela cidade é que nessa entrevista ele disse, nós mostramos aí o pedaço da entrevista em que ele diz que certos gastos não são, na verdade, gastos, são investimentos. Gasto com merenda, gasto com Bolsa Família, isso é tudo investimento. Falou que depois que ele tomar posse, no dia seguinte já as obras serão deflagradas para criar empregos. É evidente que certos gastos são necessários. Agora, investimento em obra pública, por exemplo, é preciso dizer de onde vai sair, porque de algum lugar o dinheiro tem que sair.